Com polêmica e discurso de Landim, Conselho Deliberativo do Flamengo aprova contas de 2024. Em reunião, nesta terça-feira, na Gávea, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou as contas de 2024 do clube. Mesmo com parecer do Conselho Fiscal e ala que apoiava ressalvas nas contas, o que abriria brecha para responsabilizar o ex-presidente Rodolfo Landim, os conselheiros votaram a favor do balanço. O demonstrativo financeiro do último ano aponta déficit e crescimento da dívida depois de 3 anos. Ao todo, 258 membros do COD participaram da votação. Foram 185 votos a favor, 51 contra a aprovação das contas e 22 abstenções, além dos pareceres do Conselho Fiscal e de administração, na verdade, da administração, né? Landim falou diante dos associados do clube para defender os resultados financeiros da sua gestão. E falando aqui, tá? Especificamente sobre... Daqui a pouco a gente volta aqui para a matéria, mas falando especificamente sobre os pareceres, deixa eu dar um salve aqui para o Augusto Puxem. Alô, Augusto, tamo junto, meu amigo, tudo nosso aí. Um salve aos rubro-negros, boa tarde, grande estúdio, poeta, tamo junto, Augusto, tudo nosso, meu amigo, obrigado por fortalecer aqui o nosso trabalho. Márcio Lousada também, boa tarde, Túlio, saudações rubro-negras. Bom, falando dos pareceres, né, e até do que... o parecer da Comissão de Finanças, ele de fato apontou muitas coisas que a matéria do Rodrigo Matos trouxe, algumas com relação à questão, por exemplo, de contratar nos últimos 6 meses, que o Estatuto prevê isso, né? O Estatuto ele impede, né, que nos últimos 6 meses do mandato, né, a gestão é impedida de celebrar contratos que ultrapassem, né, o seu tempo de mandato, vamos colocar dessa forma. E também, logicamente, contraia gastos, né, que vai ultrapassar. Eu já disse aqui que eu tenho restrições a essa cláusula, porque você tem uma janela de transferências ali, falando especificamente do futebol, né? A gente teria que entender até o impacto disso nas outras modalidades, mas, sendo logicamente de maneira responsável, não vejo o problema de você, desde que o Flamengo tenha saúde financeira para tal, de você, né, levar, contrair ou celebrar algum contrato em que o custo desse contrato vá ultrapassar o seu mandato, né? Mas não tinha isso, porém, né, de fato, eles concluem ali, né, que o Landim desrespeitou, tá, a lei, né, de responsabilidade do Estatuto, né, que é o artigo 145. E a mesma coisa o Conselho Fiscal. E uma coisa para vocês entenderem, tá, que é importante falar, que aí quando a gente fala do orçamento, porque se o Landim tivesse revisto, readequado o orçamento já lá na compra do terreno, e há uma falácia com relação a isso, porque eles querem jogar aqui tanto o déficit, né, e o resultado operacional, né, do exercício de 2024 se deve exclusivamente à compra do terreno do estádio. E não é verdade. Não é verdade isso, dito pelo próprio Landim. Tá? E aí eles apontam lá, tá, no parecer da Comissão de Finanças, no parecer da Comissão do Conselho Fiscal também é apontado que o Landim descumpriu, tá, o Estatuto do Flamengo. Porém, ninguém teve a coragem de pedir que o balanço fosse aprovado com ressalva. Em que sentido? Ali, quando os conselheiros estão fazendo a análise do balanço, não é só a parte contábil, mas também é a execução do seu orçamento. Então, quando o Landim não quis adequar o orçamento, todo resultado financeiro do Flamengo ele é comparado em cima do orçamento aprovado, né? É o orçado e o realizado, tá bom? Orçado, realizado, orçado e realizado. E o que eles têm em cima do orçado como referência? O orçamento que foi aprovado para 2024. Então, se ele tivesse feito a readequação do orçamento, coisa que foi sugerida, inclusive, no dia da reunião que aprovou a participação do Flamengo no leilão, que foi em julho de 2024, nada disso estaria acontecendo. E repetindo o que eu já disse aqui em lives anteriores, por que ele não quis readequar o orçamento? Porque readequando o orçamento, você teria apontamentos que não seria tão atrativo, né, para quem está vivendo um processo eleitoral, né? Como aquela questão, por exemplo, do caixa,
em que a previsão era do Flamengo terminar o ano com 3 milhões em caixa. E aí, porra, se eu faço algo aqui em que possa sair notícias negativas, pô, como é que eu vou defender? Aliás, daria para defender, eu já cansei de falar aqui. Se eu estou na campanha do Duns, por exemplo, falar, Duns, deixa falar da questão da dívida. Vamos falar, vamos priorizar, debater a saúde financeira do Flamengo para os próximos anos. Temos condições de pagar esses custos que adquirimos aqui, esses passivos que nós adquirimos aqui? Temos. É isso que a gente vai debater. Ponto. Mas ele não quis fazer, porque estava no meio do processo eleitoral. E os gastos, tá, que descumpriram o orçamento, que estava previsto, também foi por conta, tá, da eleição. Porque eles quiseram reforçar o time para poder ganhar o título e trazer aquela impressão, né, porra, gestão vencedora e papapá, aquela coisa toda. Votem na gente, exclusivamente por isso, porque eles fizeram a campanha deles em cima disso, que foi um erro, né? Eu apontei isso durante o processo eleitoral, né? E acho que qualquer analista político veria ali que eles estavam indo para uma estratégia muito ruim, tá? Aí aqui tem uma das falas do Landim, porque assim, ó, vários conselheiros foram falar, né? Aí eles teve Landim, Duns e Diogo Lemos, que eles deixaram alguns conselheiros falarem, aí depois eles foram lá rebater, né, as falas. Aí, tipo, quase assim, pô, nós somos a gestão vencedora, olha o que nós fizemos aqui nos últimos 6 anos, né, de gestão, né, pô, então, se a gente descumpriu alguma coisa, mesmo assim, né, porra, a gente merece que as contas sejam aprovadas, né? Então, porra, por favor, não deixe aqui nenhuma sanção, mesmo que tenha descumprimento ao estatuto, porque, porra, como se o fato de você ganhar e de durante 5 anos e meio você ter tratado as finanças do Flamengo de maneira responsável, lhe desse carta branca para você não passar pelo escrutínio, né, do estatuto, das regras do estatuto do Flamengo. Você tem carta branca para você descumprir. Aí vamos lá, né? Aí uma das aspas colocadas aqui na matéria do Mundo Bola. Saber de onde a gente saiu e onde a gente chegou ao longo desses últimos anos. Esses últimos 6 anos, a gente viu alguns indicadores aqui, como pegar o clube, assim, com patrimônio líquido de R$1 milhão, entregar com 680, reduzir a dívida pela metade, de Landim em parte do discurso. E reduzir, mas depois aumentou, né? Aí segue aqui a matéria. O demonstrativo financeiro registra um recorde na receita recorrente na última temporada, 1,2 bilhão. Isso significa que o dinheiro que entrou no clube, sem contar a verba por transferências de atletas, que foi de 107 milhões, e leva a receita total para 1,3 bilhão. Né? E a gente vê que muitas vezes, dentro dos balanços, para você entender a saúde, né, financeira do clube, você tira essa receita com o atleta, que é uma receita não recorrente, né? Para você ter uma clareza melhor do cenário contábil. Por outro lado, o clube apresentou déficit, teve aumento significativo no endividamento, algo que não ocorria desde 2020, não afetado pela pandemia, ano afetado pela pandemia de Covid-19. O resultado negativo foi de 700 mil e a dívida líquida saltou de 50 milhões para 327 milhões. A aprovação das contas, sem qualquer ressalvas, é benéfica para o Flamengo, pois mantém a imagem de transparência e credibilidade, facilita o planejamento orçamentário e evita possíveis disputas internas. Porque se o balanço ele é aprovado com ressalvas, né, e tivesse a possibilidade de você separar a parte contábil que está correta, né, isso foi apontado já pela auditoria da Ernst Young, pelo parecer do Conselho Fiscal, que não é aquele parecer que foi publicado no site, né, aquele parecer é outro, pelo parecer da própria Comissão de Finanças. A grande questão é você analisar o cumprimento ao orçamento, que foi desrespeitado. Landim jogando... Na verdade, ele não está nem jogando sujo. O Landim foi sincero na fala dele. O Landim, ele confirma, o Dunst também confirma, nas falas dele, o descumprimento ao estatuto, mas o próprio Landim diz que é uma esquizofrenia. Eles quiseram culpar o próprio conselho. Gente, eles quiseram culpar porque
qual é a narrativa que eles criaram? Eles criaram o seguinte: olha, houve o déficit e o descumprimento ao estatuto, ao orçamento, que lógico, que logo lhe coloca em descumprimento ao estatuto, porque a gente aprovou a compra do terreno. E não é verdade. Primeiro, que não é. Primeiro, vamos lá. Primeiro, por que não é culpa do Conselho? Porque no próprio Conselho sugeriram de que, diante da aprovação da compra, da participação do Flamengo no leilão e, logicamente, por conseguinte, a compra do terreno, o Conselho Diretor seria obrigado a readequar o orçamento. E eles pediram para tirar. Então, parte do Conselho Deliberativo era a favor de que se fizesse a readequação ao orçamento, que não seria, lembrando, que não seria nem avaliada pelo Conselho Deliberativo, seria avaliada pelo Conselho de Administração, como reza o Estatuto do Flamengo. Tá? Sendo que nem o Conselho Fiscal, e aí aqui, primeiro eu vou fazer uma meia-culpa com relação ao Conselho Fiscal, das críticas que eu fiz aqui em lives anteriores sobre o parecer deles, que o parecer deles não é parecer apresentado na reunião do Conselho, e que também, como eu disse, analisa a execução do orçamento, não é aquele que está lá na demonstração financeira publicada no site, tá? Eles comprovam o não cumprimento ao orçamento, logo o descumprimento ao estatuto, a Comissão de Finanças também, mas nenhum teve coragem, para não dizer outra palavra aqui, para não usar outro termo, de pedir, falar o seguinte: recomendamos a aprovação, porque a parte contábil está ok, mas com ressalvas. Ressalva de quê? De que a gestão Landim não cumpriu o orçamento do clube. Do clube. E o Landim, inclusive, zombou da consequência do artigo 146, que precisa ser revisto. Porque quando ele usa a palavra, como é que ele fala? Essa histeria, alguma coisa nesse sentido, ele diz porque é o seguinte: olha, gente, o artigo 146, ele pede a suspensão, tá aqui, gente, artigo 146, ele pede a suspensão da autonomia do Conselho Diretor. Eu não estou mais lá. Como que vocês querem pedir sanção a mim? Se não tem como, se eu não estou mais lá, como é que eu vou perder uma autonomia não estando mais no poder? Então, esse artigo tem que ser revisto para aplicar sanções a presidente, mesmo após o fim do seu mandato. Beleza, o cara terminou o mandato, não descumpriu o artigo 145, então, dentro do 46, além dele prever consequências para o Conselho Diretor com mandato em curso, a gente tem que aplicar sanções para o Conselho Diretor que teve o mandato terminado. E ele zombou disso aqui e falou: logo, isso aí que vocês estão fazendo é histeria. Zombou e sambou em cima da cara do Conselho, culpando praticamente o Conselho por ações que ele fez na gestão dele, jogando a responsabilidade, terceirizando a responsabilidade. Então, assim, e ele foi sincero, eu não sei, FNY, né, o Gonçalves. Ele foi sincero. Descumprir e vocês estão sendo histéricos. Por quê? Na sanção prevista no estatuto, prevê para quem está com mandato em curso. Eu não estou com mandato em curso. Logo, ó. E tem uma outra coisa que ele fala também, que eu vou provar para vocês aqui, dentro da fala do próprio Landim, de que o problema não foi a compra do terreno, não foi o Flamengo ter diminuído o caixa. O que ele falou lá na reunião? Ele virou e falou o seguinte, que quando saiu o balanço trimestral em setembro, tá? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem a publicação do Flamengo, isso é obrigatório pelo estatuto, que inclusive tinha gente lá, apoiador deles, que era contra isso. Então, a gente sempre tem a publicação do balanço a cada trimestre. Então, quando a gente tem janeiro, fevereiro, março, lá por abril você tem a publicação desse balanço. Aí você vem abril, maio e junho, você tem ali, volta em julho, você tem a publicação desse outro trimestre e também do balanço semestral. Aí vem julho, agosto, setembro. Então, lá em outubro, você tem a publicação novamente desse balanço trimestral correspondente a esses 3 meses. No balanço publicado em outubro, referente aos meses de julho, agosto e setembro, a gente já tinha a inclusão do gasto do terreno, da diminuição do caixa do Flamengo. E sabe o que o Landim falou na reunião? Ele disse
que, quando saiu esse balanço, ele chamou o diretor financeiro do Flamengo para conversar, falou, cara, estou aqui, né, preocupado, né, com o resultado acumulado do exercício, de não ultrapassar os 3% que pede o estatuto, e ele falou que, na época, que no balanço, do balanço trimestral de setembro, mostrava que ele estava dentro desse resultado, dos 3%. Ele não ultrapassava os 3%. Que fala lá do artigo 146 do inciso 3, do resultado acumulado do exercício. Ele não ultrapassava os 3% de déficit. Tá? Não ultrapassava. Aí, então, gente, vamos lá. Vamos pensamento lógico. Se até setembro o Landim, tá? O resultado acumulado do exercício dele estava dentro dos 3% de déficit, ele estava cumprindo ali o que diz o artigo 146, inciso 3, né? Se ele estava cumprindo, por que em dezembro ele atingiu o resultado de 6,3%? Sabe por que atingiu? Porque o Flamengo gastou mais 200 e tantos milhões de reais na janela. O Flamengo contratou Alcaraz, contratou Plata, contratou Michael, contratou Alexandre. E assim, aqui, vamos lá, eu não estou discutindo a necessidade técnica, tá? A necessidade técnica de reforçar o elenco. A minha discussão é o seguinte: você fez as contratações, você aumentou e muito, né, o que tinha orçado. O que nós vamos fazer? Vamos readequar o orçamento. Você passa a necessidade para o conselho. Gente, olha só, é ser claro, gente. E isso não custaria nada. Gente, olha só, estamos vendo aqui, junto à comissão, junto ao departamento de futebol, a necessidade de reforçar o elenco, porque a gente perdeu jogadores importantes. Perdemos em agosto o Cebolinha, perdemos o Vinha, perdemos o Pedro. A gente precisa reforçar o elenco se a gente quer ter chance de conquistar algum título, de ter algum resultado esportivo. A gente vai precisar readequar o orçamento porque eu vou precisar contratar mais. E você vai explicar. Gente, ó, você vai ter o impacto financeiro em cima disso aqui. A gente vai ter que readequar. Infelizmente, a gente pode ter aí um déficit financeiro, né? Simples. Aí a gente pode discutir se aquilo está certo ou se não está, se, tem que reforçar, tem que gastar com o Alcaraz 100 quantos milhões de reais, a maior contratação. Isso é outro debate. Mas ele fazendo isso, primeiro, ele demonstraria uma transparência da sua gestão, um respeito para com o que diz o estatuto, respeito ao torcedor do Flamengo, tá? Porque, meu amigo, a gente está junto, todo mundo é Flamengo. Se o cara fala assim, a gente não tem aquela música lá que a raça canta, na dividida ganha quem tem união, a gente está junto para um momento bom, a gente vai matar no peito se a gente tiver algum prejuízo. Entende? Então, o cara chega ali e fala, olha, a gente pode ter impactos financeiros aqui, aumentar dívidas a pagar num curto prazo, mas vamos readequar. Cara, ok, a gente ia discutir, fez certo, fez errado, não era para fazer, mas está jogando o jogo de maneira limpa. Essa é a grande questão. Porque se ele readequa o orçamento, já prevendo, tá, esses gastos, porque, gente, assim, muitas vezes o orçamento, você, como eu disse, você ultrapassa um valor que não é significativo ao que foi orçado. Por exemplo, em contratações. Isso não tem problema. Muitas vezes você também, como eu já disse, positivamente, você vende mais do que estava orçado. Isso não é um problema. Mas agora, quando o descumprimento é significativo como foi, aí é uma outra coisa. Tá? Então, a grande questão é essa. Se ele tivesse jogado limpo, ali, readequado, apontado o impacto financeiro que isso teria, das questões negativas e positivas, que era a possibilidade de você criar uma chance maior do Flamengo obter resultados esportivos. Show de bola, vamos debater aqui, tá jogando limpo, a gente não estaria aqui debatendo nada disso. Entendeu? Então, assim, mas não foi... Por que não foi feito isso? Porque tinha uma coisa que iria ocorrer em dezembro que se chama eleição. E ele queria vencer a eleição.
Essa é a verdade. Essa é a grande questão, né?